Seminarista Rafael, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Estamos hoje celebrando a grande festa e a primeira das festas da Santíssima Virgem, que é a maternidade divina, Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus. Para compreendermos o que envolve esse título, ser Mãe de Deus, nós temos que entender quem é Deus. Falar ser mãe, nós podemos facilmente compreender, aquela que dá a luz a seu filho. Porém, Nossa Senhora é Mãe de Deus. Grande título, que precisamos então entender quem é Deus, do qual possui por mãe a Santíssima Virgem. Deus, somente Ele é infinito, é eterno. Nossa Senhora não é igual a Ele em dignidade, mas ela mesmo assim é sua mãe. Deus possui em sua natureza divina nem pai nem mãe, porque é eterno. Na natureza divina, a Santíssima Trindade ela é eterna enquanto natureza. Porém, eternos são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os termos, então, que nós estamos aqui referindo, são referentes a uma origem de quem não existia e passou a existir. Quando nós falamos mãe e pai, para nós é aquele que deu e aquela que deu origem ao novo ser humano. Então, quando falamos assim para Deus, Deus não tem origem. Deus é o princípio sem princípio, ou seja, o princípio de todas as coisas. Então, obviamente, da forma como nós entendemos a natureza divina, Deus não possui nem pai nem mãe, não possui origem, Ele é eterno e infinito. No entanto, lá no céu, Deus que é um só, Ele é um mistério de amor. Nós temos a unidade da Santíssima Trindade, um só Deus, ali entrelaçados, unidos, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. E esse é o maior mistério da nossa religião, o maior mistério da fé. Não cabe a nós entendermos, mas acreditarmos, porque assim nos foi revelado. Não é possível colocar o mistério da Santíssima Trindade na nossa mente. Assim como, nos lembra, aquela aparição a Santo Agostinho, onde uma criança lhe disse que tentar entender o mistério da Santíssima Trindade é como querer colocar toda a água do mar num pequeno balde, num pequeno buraco. Não é possível. Deus é muito maior do que nós. Pois bem, aquilo que a igreja definiu para entender quem é Deus, ela consegue diferenciar as 3 pessoas pelas suas relações. Falando resumidamente, são relações de amor. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade e o Espírito Santo é esse amor que o Pai tem pelo Filho, de modo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é glorificado. Pois bem, essa relação é a relação do perfeito amor, do amor eterno de Deus. A nossa vontade primeira deve ser participar desse amor. Para isso, nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer-se homem. Ele que possuía e possui a natureza divina, vem então possuir a natureza humana para abrir os céus para os homens. Deus veio salvar a nossa natureza fazendo-se um de nós. Por isso que nós muito nos alegramos com a festa do Santo Natal. É o nascimento do nosso Salvador. Assim, se na terra o amor que nós temos uns pelos outros, o esposo pela esposa, os pais pelos filhos, é um amor finito e defeituoso, perfeito amor é o amor que há no céu. E perfeito amor teve a Santíssima Virgem por nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto ser humano, Nossa Senhora, sem o pecado original, tinha um amor perfeito por nosso Senhor. E muito mais, nosso Senhor por ela, o mais perfeito de todos os homens, nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Deus,
possui um perfeito amor por Nossa Senhora e por cada um de nós. Ele muito nos ama. Na cruz, lembrou de cada um de nós. Para Deus não há tempo, como numa retrospectiva. Deus se recordou de cada um de nós na cruz e ofereceu o seu preciosíssimo corpo, o seu sangue, para remir os nossos pecados. Assim, nós estamos então destinados a participar dessa bem-aventurança eterna. Porém, muitas vezes acabamos por escolher o pecado. Diferente de nós, foi a Santíssima Virgem. Deus a preparou para que do seu ventre viesse o Salvador, concebido não de uma pecadora, mas daquela que é toda santa. Assim, podemos dizer, quando nós nos ajoelhamos na noite de Natal e dizemos: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, temos que lembrar que esse verbo, esse termo verbo, está referindo-se ao Deus eterno. E se fez carne, é justamente, ele criou para si uma humanidade. Deus quis estar tão intimamente unido a nós, que ele decidiu ter uma natureza humana. E esse é um dos grandes mistérios do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que se fez homem. Assim, o mistério da encarnação que nós adoramos no Santo Natal diz respeito a uma pessoa divina. Nós estamos falando que nosso Senhor possui a sua natureza eterna, a natureza divina, e possui a natureza humana que veio de Nossa Senhora. Mas estamos falando de uma só pessoa. Em nosso Senhor Jesus Cristo há uma só pessoa. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, não é correto diferenciar nosso Senhor enquanto Deus e nosso Senhor enquanto homem. Esse foi um erro que muito foi combatido até chegarmos ao dogma da Santíssima Virgem, Mãe de Deus. No céu, o Pai gera o Filho desde toda a eternidade. Aqui, Maria gera essa mesma pessoa. É a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem comungamos, a quem rezamos, que com uma nova natureza, que antes não possuía, veio fazer-se homem. Mas, é importante lembrar, é uma só pessoa. Se nós quiséssemos tirar do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo a natureza divina e dizer que Nossa Senhora deu à luz apenas a natureza humana, vai dizer São Luís Maria Grignon de Montfort, seria como dizer que uma mãe deu luz apenas a metade de um filho e a outra metade ela não deu à luz. Seria uma aberração. Uma mãe que deu à luz apenas a cabeça de seu filho e não ao resto do seu corpo. Seria algo contrário à natureza das coisas. Por isso, nós entendemos que a Santíssima Virgem deu à luz a pessoa divina de nosso Senhor na sua natureza humana. O Deus eterno a escolheu para ser a sua mãe. E assim aconteceu. Então, com muita propriedade e dignidade, devemos louvar Nossa Senhora e cada dia, cada vez, cada momento em que rezarmos Santa Maria, Mãe de Deus, lembrarmos dessa grande característica e propriedade da Santíssima Virgem. O padre André Damino, no seu livro Na Escola de Maria, ele então responde a seguinte pergunta: que relações há entre Maria e a Santíssima Trindade? Responde ele: por sua maternidade divina, Maria foi associada à inefável fecundidade do Pai. Desde que, apesar de virgem, concebeu e deu à luz no tempo aquele que é eternamente gerado pelo Pai. Nossa Senhora é como se associou ao Pai, gerou também o Filho na sua natureza humana. Tornou-se mãe de Jesus Cristo e contraiu com ele uma união estreitíssima. Tornou-se esposa do Espírito Santo, que agiu nela como virtude fecundadora, fazendo-a mãe do Verbo encarnado pela natureza e também, depois, posteriormente, mãe de todos os cristãos pela graça. Então essa é a relação da Santíssima Virgem, uma relação de união estreitíssima com o nosso Senhor. Assim, dizia o venerável Fulton Sheen, em que Nossa Senhora olhava para os seus braços e via o céu.
e via nosso Senhor, e via aquele pelo qual nós um dia esperamos encontrar, se salvarmos a nossa alma. Assim, há pessoas que pensam, então o certo é dizer que Maria é mãe, mas não mãe de Deus, mãe apenas do homem Jesus. Este então foi o grande erro que muitos debateram. Uma outra argumentação que podemos realizar é, ao perguntarmos, ao olharmos para uma mulher, nós não perguntamos do que ela é mãe, mas de quem ela é mãe. Ela é mãe de uma pessoa. Você é filho de quê? Você tem mãe, você é mãe de quê? De um homem? Seria algo, uma pergunta tanto quanto redundante. Nós perguntamos, você é mãe de quem? E Nossa Senhora é a única que pode dizer com propriedade, eu sou a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Assim, ao perguntarmos a ela, de quem sois mãe? Ela poderá dizer, meu filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque em Jesus não existem duas pessoas, mas uma só. A pessoa divina de Nosso Senhor, que possui duas naturezas, divina e humana. Se na Trindade há três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a segunda pessoa que se encarnando em Nossa Senhora, pôde então participar no tempo da nossa humanidade. Assim, em 431, no concílio de Éfeso, a igreja proclamou o dogma da maternidade divina, afirmando que precisamos chamá-la de Mãe de Deus, porque muitos hereges, os nestorianos, queriam apenas chamá-la Mãe de Cristo. Ela seria então apenas o Christos Tokos, e não Theotokos, como nós dizemos e proclamamos, como a fé da igreja, como dogma. Assim, na natureza de Nosso Senhor, na sua natureza humana, ela é guiada por uma pessoa divina. É claro que Nosso Senhor foi perfeitamente homem, teve uma vontade também humana. Nosso Senhor, ele viveu em tudo a nossa natureza, não era apenas um fantasma de homem sendo Deus, não, Nosso Senhor de fato sofreu as dores da cruz, como qualquer outro ser humano iria sofrer. Nosso Senhor, ele viveu plenamente a nossa humanidade. Um outro santo, São Tomás de Vila Nova, ao ser questionado por que os evangelistas não falam tanto da Santíssima Virgem ou da sua grande maternidade divina, ele responde, se os santos evangelistas são tão prontos em registrar os louvores a São João Batista, Santa Maria Madalena, foram tão parcos em descrever as prerrogativas de Maria. De fato, contentam-se em dizer, dela nasceu Jesus. Paremos para refletir nessas palavras. Dela nasceu Jesus. Que outro louvor nós poderíamos escolher para qualquer outro santo, que poderia ser maior do que esse? Dela nasceu Jesus, dela nasceu o Salvador. O Deus Todo-Poderoso a escolheu para ser a sua mãe. Basta-nos isso. Com tais palavras, dizem tudo, resumem-lhe todas as excelências, sendo por isso desnecessário as fossem descrevendo uma a outra. Descrevê-las por quê? Pergunta o nosso santo. Maria é mãe de Deus, e já não excede com isso toda a grandeza e dignidade que se pode exprimir ou imaginar depois de Deus? Dai-lhe o nome que quiserdes, Rainha dos céus, Senhora dos anjos ou qualquer outro título de honra. Jamais chegareis a honrá-la tanto como chamando-lhe Mãe de Deus. Por isso que esse título, dos primeiros que a igreja deu como dogma, a Nossa Senhora, é sempre repetido inúmeras vezes por cada um de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Sendo Mãe de Deus, na cruz, recebeu de Nosso Senhor o encargo de também ser mãe de todos os homens. Nosso Senhor Jesus Cristo é cabeça da igreja, nós somos o seu corpo místico. Assim como Nossa Senhora é mãe de Nosso Senhor, também é nossa querida mãe. Foi na cruz, no momento último e solene, nas últimas palavras que Nosso Senhor deu este tão grande tesouro. Por isso, celebrar a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus,
é celebrar o primeiro e mais fundamental título de Nossa Senhora, do qual, a partir desse, decorrem todos os outros privilégios. Por fim, falando da maternidade divina, nos fala São Tomás de Aquino. A Virgem Santíssima foi elevada a uma dignidade quase infinita, que já infinitamente digna é a pessoa a quem ela deu a luz. Dignidade infinita da Santíssima Virgem diante de quem ela deu a luz, o próprio Verbo de Deus, gerado pelo Pai desde toda a eternidade, segundo a substância divina, nascido no tempo por obra do Espírito Santo, segundo a condição humana. Por isso, diante dessa verdade da nossa mãe, ser a mãe de Deus, tenhamos para este ano uma grande confiança na Santíssima Virgem. Recorremos a elas em todas as nossas tentações. Aquele que mais progredir como devoto de Nossa Senhora, mais irá chegar próximo da santidade querida por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.